Olá, tudo bem? Meu nome é Lilian Salles, eu sou mestranda do curso de pós-graduação em música da Universidade Federal de São João del Rei, sob orientação do professor doutor Edésio de Lara Mello, e hoje eu trago aqui para vocês a comunicação A Voz que Vem da Raiz, um olhar sobre a trajetória de formação musical de Milton Nascimento. Essa comunicação configura uma fase inicial do meu projeto de mestrado, que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Apenas contextualizando, a música de Milton Nascimento, ela faz parte das minhas investigações acadêmicas desde a minha graduação, em 2007. Né? Então, a gente sabe que de uma pesquisa saem outros questionamentos, e para esse trabalho em si, as questões que surgiram são as seguintes. Como se deu o processo de aprendizagem e formação musical de Milton Nascimento? Como ele aprendeu a cantar, a compor e a tocar de maneira tão única e particular, sem ter necessariamente cursado academia? Quais foram as suas influências musicais? Quais foram os principais personagens que participaram de sua travessia e colaboraram para a sua construção e formação musical? Então, em busca de respostas, né, que acalentassem essas minhas inquietações e procurando referenciais teóricos para embasar as minhas perguntas, as minhas dúvidas, eu fui buscar o norte, né? Então, eu encontrei Norbert Elias, que fala no seu livro A Sociologia de um Gênio, que interessa a todos de algum grau a questão de como surge um talento criativo singular. Aqui ele fala especificamente da história de Mozart, né? Mas podemos usar muito do que ele fala para relacionar e embasar a história de formação do Milton Nascimento também. Alguns amigos muito próximos do Milton, como Wilson Lopes, por exemplo, se questionam como é que ele consegue fazer aquelas músicas sem ter cursado academia. É tudo muito avançado e bem resolvido, como se ele fosse um estudioso de composição. Né? Tentando responder a esse questionamento, o Ivan Vilela, ele fala sobre a forma de criar do Milton, né? Muitas pessoas, músicos, críticos, acreditam que ele cria intuitivamente, mas o Ivan Vilela, ele defende que essa intuição, ela não é uma intuição inocente, né? Ela se trata de uma intuição carregada de informações muitíssimo já processadas e absorvidas e que são expostas de maneira singular. Né? O Chico Amaral, que traz no seu livro, né, a música de Milton Nascimento, ele traz também que a música do Milton, ela é algo diferente, né? Ela é nascente delta com muitos afluentes, muitas influências. Ele fala que a música do Milton e a obra dele, ela vem de uma porção de coisas, tem muitas influências que participaram da formação e da construção desse artista. Para ele, essa música é muito diferente, que desconcerta, fascina e nos provoca o desejo de procurar a sua gênese. E é atrás dessa gênese que a gente vai nesse projeto de pesquisa, né? Para descobrir como que esse artista se construiu, como que foi construída a formação musical e o aprendizado musical dele. Então, investigando os processos de construção e tentando traçar relações, a gente vai buscar uma linha que trata a educação musical como cultura, né? Linhas de perspectivas socioculturais da educação musical que vão na linha da antropologia, da sociologia e especificamente dentro da música, a etnomusicologia, que vão discutir, levantar debates, levantar discussões sobre processos de aprendizagem e práticas musicais que são contextualizados social e culturalmente. Então, o embasamento teórico para isso, alguns referenciais que eu trago aqui são o Bullmann, que vai trazer, vai falar, né, vai destacar a necessidade de pensar os processos de transmissão e aprendizagem musical como processo e fenômeno cultural. Tem o John Blacking, né, que vai propor no livro dele How Musical is Man, ele traz o que ele chama de revolução no mundo da música e da educação musical. Para o Blacking, ele fala que a gente precisa olhar a educação musical além das linhas da etnomusicologia. Ele fala que a gente precisa ir além dos muros da escola, além das disciplinas predeterminadas, com conteúdos predeterminados, com espaços predeterminados. Para ele, a educação musical acontece muito além disso. A gente vai trazer também o Queiroz, que vai tratar a educação musical como fenômeno cultural e como elemento identitário do ser humano. Para ele, a música, a cultura e a educação musical, ela é parâmetro para os parâmetros culturais, ela tanto serve de parâmetro como ela forja esses parâmetros musicais. Ela é moldada através dos parâmetros musicais e ela também ajuda a moldar esses parâmetros. Para ele também fala dessa questão dos ambientes diferentes, dos múltiplos espaços em que podem se dar e pode ocorrer o ensino musical e a aprendizagem musical.
Temos também a Margaret Arroyo e a Lucy Green, que vão defender nas suas pesquisas, nas suas linhas de pesquisa, a educação musical em múltiplos contextos, né, que vai valorizar e legitimar as experiências musicais em diferentes ambientes, diferente daquele escolar, né, o extraescolar. E temos também o David Elliott, que vai trazer a música como uma linguagem que vai revelar o ser na sua complexidade de sentimentos, emoções e valores culturais. E aí, essa educação musical, esse aprendizado musical, ele vai vir como resultado de vivências, crenças e valores que vão permear a vida na sociedade, a vida cultural na sociedade. Então, dentro desse projeto, né, que eu já mencionei que configura uma fase inicial da pesquisa, a gente busca investigar e identificar como se deu o processo de aprendizagem e formação musical do Milton Nascimento, com o objetivo de compreender e demonstrar como ocorrem esses processos de aprendizagem e formação musical em contextos extraescolares, buscando estabelecer a educação musical como fenômeno cultural, visando encontrar subsídios para inovações no ensino de música, valorizando e legitimando as experiências musicais em múltiplos espaços. A partir disso, metodologicamente, a gente passou a coletar, organizar e relacionar trabalhos científicos, documentários, depoimentos e entrevistas, tanto do próprio Milton Nascimento, quanto de pessoas próximas que participaram diretamente da sua trajetória, sejam familiares, músicos, amigos, opiniões de músicos, da crítica especializada e de alguns pesquisadores, que se relacionam ao aprendizado informal no contexto da música popular, a educação musical no seio familiar, a enculturação musical e a atuação da família no desenvolvimento e potencialização das habilidades musicais do Milton. A partir dessa coleta, a gente começou a mapear esses trabalhos levantados, esses discursos e as informações que nós acreditamos que podem contribuir para delinear a trajetória de aprendizagem e formação musical do Milton Nascimento. Para, a partir disso, contribuir nos processos de investigação e compreensão sobre como esses músicos populares aprendem seu ofício, para colaborar com os processos de formação musical, compreensão e ampliação de novas propostas em educação musical. Então, para delinear melhor o nosso foco de pesquisa, o nosso foco de trabalho, a gente traçou aqui um recorte temporal de 1942 a 1949, né, que configura os primeiros 7 anos de vida do Milton, a primeira infância, que vai configurar a primeira fase do nosso trabalho do mestrado, né? O trabalho geral foi dividido em 3 etapas. Esse daqui configura a primeira fase. E nesse daqui a gente vai se debruçar sobre a primeira instituição de ensino musical pela qual Milton Nascimento passou desde a sua infância, que foi a sua família. E aqui a gente vai tentar, né, investigar e tentar responder qual o papel da família na formação, no desenvolvimento e na potencialização das habilidades musicais de Milton Nascimento. Quais foram as influências musicais e quem foram os personagens presentes nessa primeira etapa da sua construção. Então, aqui a gente trata agora uma parte que é de pequeno que também se aprende, né? Buscando elucidar como foi o processo nessa infância do Milton, né? Essa foto aqui é bem emblemática, porque ela representa muito do que a gente vai falar agora, né? Dos elementos de enculturação, de capital cultural, muitíssimo bem delineado e representado pelo pandeirinho que ele tem na mão, né? Poderia ser um brinquedo, uma bola, um peão, um carrinho, mas ele traz um pandeiro, né? Vai elucidar muito e ilustrar exatamente o que a gente vai ver a partir de agora. Então, buscando essas questões do aprendizado musical na infância, a gente trouxe alguns referenciais teóricos. Começo aqui pela Amato, que vai trazer a questão da compreensão do processo de transmissão de saberes culturais dentro do seio familiar, né, que vai constituir um tipo de educação musical informal. Para a Amato, a família é entendida como agente cultural, né, que vai transmitir o capital cultural a esse indivíduo. Para ela, o talento não acontece como algo inato ou dom divino, tá? Para ela, a habilidade musical ela vai acontecer principalmente como frutos do acúmulo de capital cultural. Vai ser uma objetividade interiorizada, assim como o Ivan Vilela mencionou anteriormente, que é fruto da interiorização entre sociedade e indivíduo, do acesso a formas materiais de cultura, que é condicionado pelo meio familiar no qual o indivíduo está inserido. Para Amato, por exemplo, o simples contato com um disco, né, uma música, quando o indivíduo tem contato com esse disco, ele vai deixar de ser uma simples forma material simbólica e vai passar a constituir um emissor de conteúdos, que serão aprisionados e assimilados pelo ouvinte e que vão fazer parte constituinte da sua formação.
Aí a gente vai ter também a Lucy Green, que vai trazer a questão da enculturação musical, né, da família como agente social, que vai ser responsável pela enculturação musical, e vai tratar também o ensino informal na questão do aprendizado do músico popular. Temos também o Bourdieu, que vai tratar sobre o capital cultural, né, o incentivo à leitura ou à audição musical, como acesso a livros e discos. É nesse incentivo que o indivíduo vai ser aguçado na sua curiosidade para entender, cultivar, né, experimentar essas expressões artísticas e habituando-se a conviver com elas, ele vai passar a cultivá-las e desenvolvê-las. Aqui a gente vai trazer sobre um olhar mais sociológico o Vygotsky, o Gordon e o Freire, né, que vão trazer a questão que a formação musical vai se dar dentro da interação e na relação social entre as pessoas. Né? O aprendizado musical vai depender do contexto cultural no qual a criança vai estar inserida. Depois a gente vai ter Norbert Elias, Mário de Andrade e o Chico Amaral, que vai trazer a questão do ambiente, né? Por exemplo, para o Mário de Andrade, mais importante do que um gênio isolado é o caldo de cultura no qual essa genialidade vai poder se desenvolver. Isso é muito importante, né? O Amaral vai mencionar que para surgir alguém como Milton Nascimento, certamente foi necessário um ambiente fecundo. E foi exatamente isso que ele teve, um ambiente fecundo. É o que a gente vai ver aqui nessa parte, música aprendida, mas não ensinada. Nos depoimentos e entrevistas que a gente conseguiu coletar até o momento, a gente sempre vai poder observar nas falas do Milton, na fala das pessoas que a gente coletou essas entrevistas, relatos de audições musicais em casa, era muito comum, depoimentos sobre a preferência musical do pai, da mãe, e ele ali ouvindo isso, a mãe sempre compartilhando, né, sempre presente em processos de escuta, apreciação, experimentação vocal, instrumental. E ele fala muito também dos gostos musicais dele sendo forjados a partir dessas escutas, dele tocando instrumentos, ouvindo essas músicas com o pai, com a mãe. É muito presente dentro dos relatos dele. Partindo para as nas considerações finais, mesmo que ainda de forma inicial, quando a gente observa a trajetória familiar de Milton Nascimento, a gente pode observar que nos relatos dele, as lembranças musicais que ele traz, a que ele se refere, sempre vai remeter a momentos vividos dentro da família, dentro de casa. Escuta, experimentação instrumental, vocal, tudo dentro de casa, em companhia da mãe, do pai. Isso tornou o ambiente no qual ele vivia muito favorável para o desenvolvimento de uma cultura musical, que posteriormente seria construída a partir dessas experiências significativas na interação dele com o outro e com o meio no qual ele vivia. Né? A gente traz aqui, a gente mencionou que o Chico Amaral, o próprio Chico Amaral mencionou que o Milton é formado e construído por muitas influências, né? Muitos afluentes. Mas dentro dessa primeira instância, né, que é a primeira infância dele, esses primeiros 7 anos, nesse primeiro estágio da formação musical dele, a gente pode argumentar e considerar aqui que foi esse convívio em um meio familiar que valorizava a cultura e que proporcionava acesso a bens materiais culturais, né, como livros, revistas, discos, rádio, instrumentos musicais, foi isso que permitiu e incentivou a desenvolver suas habilidades musicais. Né? Essa liberdade de expressão aliada à oferta e ao estímulo de produção sonora permitiram que Milton Nascimento, ainda criança, desde pequenininho, né, permitiu que ele pudesse ampliar, não crescendo, a sua capacidade de se expressar musicalmente através de instrumentos e de sua voz, aprendendo, processando, refinando e incorporando esses valores culturais à sua obra. Né? Então, a gente pode observar que a educação musical, né, dentro dessa visão toda que a gente teve, a educação musical vai caber compreender a construção alternativa, né, que são adequadas à função social de cada lugar de formação, bem como as demandas e as necessidades de cada grupo e contexto cultural, e não a hierarquizações de culturas musicais ou ao estabelecimento de modelos de formação de pesquisa. Cabe também aqui destacar a importância de uma prática dialógica e da integração entre os espaços formais, informais e não formais de educação musical, né? Pois é através dessa integração que a música vai se estabelecer como expressão cultural em todas as sociedades. Esse diálogo que a gente levanta aqui, que a gente tem observado, né, dentro dos campos da antropologia, da sociologia, da etnomusicologia,
ele vai gerar, vai criar a necessidade de sempre repensar uma formação que promova a não hierarquia dos saberes e o diálogo horizontal, né? Principalmente para os cursos de formação em música que a gente tem hoje, né? Com o objetivo principal de formar profissionais que atuem e reconheçam as possibilidades de aprendizagem contextualizadas com as concepções, realidades e desafios do diálogo entre os conhecimentos que são frutos dos múltiplos espaços de aprendizagem musical, sempre repensando novas possibilidades para uma educação musical que seja crítica e dialógica e que provoque tanto alunos quanto professores a liberdade e a autonomia. Desde já agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.